seus celulares e aparelhos de comunicação em condição silenciosa. Muito boa tarde a todas e a todos. Nós estamos reiniciando as atividades do 19º COBE, Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, realizado pela ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, e organizado pela Point Comunicação. Está aqui o Vitor, nos ajudando no período da tarde, na linguagem de sinais. Obrigado pela presença. Nós contamos, para a realização desse grande evento, com os nossos patrocinadores, que são Diamante, Eletrobras e Eletronorte. Ouro, Itaipu Binacional. Bronze, GIS, Ação Engenharia e Instalações, 5EC Engenharia, IGRA e Alper. E os nossos apoiadores já nominados. Vamos então ao nosso segundo painel, Eficiência Energética no Setor Produtivo, recebendo mais uma vez para moderar esse painel, o Sr. Nelson Simas, presidente do Conselho Consultivo da ABESCO, a quem saudamos e pedimos que se posicione aqui para moderar e conduzir esse painel. Pode saudá-lo, por favor. Vamos receber os nossos painelistas, o Sr. Ricardo Formento, gestor da WEG Equipamentos. Seja bem-vindo, Ricardo, por favor. Engenheiro eletricista, MBA em Gestão e Negócios, trabalhando 19 anos na WEG, com Engenharia de Aplicação e Eficiência Energética. Por gentileza, Sr. José Starosta, sócio fundador e diretor de Engenharia da Ação Engenharia e Instalações Limitada, também se posiciona aqui. Engenheiro eletricista pela Escola de Engenharia Mauá, mestre em Engenharia Elétrica, Escola Politécnica da USP, doutorado na Escola Politécnica em curso, experiência acumulada desde 1980 em projetos, instalações e manutenção elétrica, com ênfase a instalações comerciais e industriais nas áreas de qualidade de energia e eficiência energética. E convidamos o nosso terceiro painelista, o Sr. Rodolfo Pinheiro, supervisor do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos de Potência. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, por favor. Reúna-se aqui aos nossos. Pode saudá-lo também, meu. Senai, o programa Potencialize, Senai que sempre apoia. Engenheiro eletricista, pós-graduado em Gestão da Energia e Eficiência Energética, auditor líder da ISO 50001, Sistemas de Gestão da Energia, e certificado no Protocolo Internacional de Medição. Verificação de performance, coordena as atividades do Senai São Paulo no programa Potencialize, com mais de 15 anos de experiência em projetos de eficiência energética industrial, gestão da energia e otimização de processos. Após as apresentações e a moderação do Sr. Nelson Simas, a gente vai abrir os dois microfones para que vocês possam debater, colocar as suas perguntas, e eu também farei democraticamente, antes do intervalo do café, mais um sorteio de 6 brindes aí da Eletronorte, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sr. Nelson Simas, fique à vontade, o espaço é seu, por favor. Bom, boa tarde. Vamos abrir esse painel aqui. Eu quero saudar os palestrantes, né? Ricardo, meu amigo Starosta, Rodolfo, todos vocês. Eu acho que este painel agora nós vamos ter, eu considero como o mais importante do COBE, porque o setor produtivo, a indústria, ela tem uma participação significativa, um valor agregado alto, e nós temos aqui palestrantes de qualidade. Então, temos a WEG, que foi associada a nossa por muito tempo, né, que é uma multinacional brasileira que prima pela eficiência energética dos seus produtos. Eu usei muitos motores da WEG, substitui por motores eficientes, e também ela tem um trabalho em acionamentos em outras áreas aí que o Ricardo vai expor. Meu amigo Starosta trabalha também, tem uma larga experiência aí, tem um equipamento de ponta que eu tive a oportunidade de conhecer e levar, inclusive, ele lá no meu estado. Equipamento israelense de muito top, que não tem concorrência, creio que no Brasil. E o Rodolfo vai contribuir, pode ser o nosso parceiro lá, o Senai pode ser o nosso parceiro, nós vamos buscar essa parceria, porque nós não podemos ser concorrentes sem parceiro.
Então, pela ordem, vamos entregar para a VEG, começar, tá, depois o Starost, por último o Rodolfo, e depois eu vou abrir para o debate para todos. Tá bom? Ricardo, esteja à vontade. Está aí o microfone. Oi. Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Depois do almoço eu fico com uma tarefa dupla, né? Falar de eficiência energética e mantê-los acordados. Mas tudo bem, isso é bastante normal para quem costuma fazer palestras. Eu sou Ricardo Formento, eu vim aqui em nome da VEG falar um pouquinho sobre eficiência energética. Eu trabalho na VEG já há 20 anos e hoje estou como responsável pelo Centro de Negócios de Eficiência Energética. É uma área da VEG que conjuga os produtos do pacote Motion Drive aplicados em eficiência energética ou desenvolvimento de soluções em eficiência energética. Tá legal, pessoal? Bom, vou falar um pouquinho de números. Vocês devem ter visto, acompanhado os números da VEG, foram divulgados aí no mês passado. Foram números bastante relevantes. E chama a atenção, né, o percentual de faturamento de praticamente 60% serem de produtos lançados nos últimos 5 anos. Isso mostra a capacidade da VEG de inovar, de desenvolver tecnologia e cada vez mais tecnologia eficiente, cada vez mais tecnologia sustentável. Deixa eu ver, eu miro aqui, né? Acho que fica mais fácil. Bom, soluções da VEG estão presentes aí no nosso cotidiano, no dia a dia. Vocês todos têm na sua casa alguma coisa da VEG. Ou é uma tomada, um interruptor, que agora a VEG já tem, ou é algum produto pintado com as nossas tintas, ou é algum motor em sistema de ar-condicionado, máquina de lavar roupa, cortador de grama, hidrolava-jato, enfim, bomba de piscina. Vocês têm algum produto na casa de vocês, né? Então, a gente fica muito feliz por vocês optarem pelos produtos da VEG e nos darem feedback do que a gente precisa melhorar. Continuem fazendo isso, que assim a gente continua se desenvolvendo. Isso é sustentável. Vou falar um pouquinho hoje de eficiência energética nesse pilar aqui, ó. Indústria, campos e cidades. É nesse ponto que eu vou focar hoje. Eu poderia focar em energia renovável, eólica, solar, hidráulica, térmica, mas eu vou focar no uso da energia e não na geração da energia, tá certo? Aqui. Bom, para nós, a sustentabilidade é o que nos move, é o que nos faz desenvolver produtos, é o que nos faz pensar em negócio, né? Isso faz parte do nosso planejamento estratégico. Isso a gente já fazia antes mesmo de ter essas palavras chique, sustentabilidade, ESG, redução de emissão de carbono, tecnologias disruptivas. A gente já fazia isso, mas a gente não dava esse nome, esse sinônimo. Porém, agora a gente está usando porque todo mundo está usando, né? Então, vamos usar também, né? ESG é mais uma palavra que a gente começou a escutar ali pelo começo da pandemia, vindo forte no Brasil. Durante a pandemia, as ações de ESG que as empresas estão fazendo. E a gente se perguntava, mas o que é isso, né? Muita gente se perguntava, e muita gente ainda se pergunta, né, o que é isso, né? A Estela deu uma aula para a gente aqui de ESG, com a nova norma BNT que está sendo implementada, né? E é um negócio, como ela falou, que também já não tem mais muito como voltar atrás, né? Assim como a eficiência energética também não tem mais muito como voltar atrás, assim como a sustentabilidade, assim como as energias renováveis, assim como a transição energética. Fato que já foi bastante debatido aqui, se a gente não pensar e não tomar ações agora, a gente fala muito dos nossos netos, né? Impacto nos nossos filhos, nos nossos netos, vai sobrar para a gente, tá? Não vai ser só para eles, não. Lá em Santa Catarina, de onde eu venho, de onde é a fábrica da VEG, nós estamos passando por desmoronamento da rodovia de Curitiba para Santa Catarina, da rodovia de Curupá, enchentes, alangamentos, vendavais. De onde vem isso, né? Se não existia isso há um tempo atrás e agora existe. Então, falando do nosso pilar ESG, especificamente da parte do E, né? Do meio ambiente, a gente busca, desde sempre buscamos, o desenvolvimento de soluções para quê? Para a questão do meio ambiente, para a gestão do meio ambiente, para ser sustentável. Tanto na parte de matérias-primas, processos do nosso parque fabril, dos nossos produtos, quanto também dos que são aplicados nos nossos clientes, nas empresas. A gente tem notado, e a gente até traz como mega tendências, né? A VEG é uma multinacional, então a gente acompanha isso num plenário mundial,
a questão da eficiência energética cada vez de forma mais relevante. As energias renováveis, as soluções digitais, como foi apresentado aqui pela Accenture, né, que trouxe lá informações em nuvem, processamento de dados, inteligência artificial, todos fazem parte do nosso portfólio hoje, e a mobilidade elétrica também, né. Recentemente, até a WEG anunciou um grande investimento só para mobilidade elétrica, fábrica de motores e agora uma fábrica de baterias para BESS, né. Então, focado na eficiência energética, as empresas sabem onde elas estão desperdiçando. Foi falado aqui muito, ter energias renováveis, transição energética, mas é preciso evitar esse desperdício que hoje a gente não enxerga. Por que a gente não enxerga? Porque energia elétrica, diferente da água que está vazando, do ar que está fazendo barulho, ela é invisível e a gente não percebe. A gente acumula esse prejuízo, esse desperdício lá no custo da nossa empresa, no custo do nosso produto vendido, e fica ali. E a gente não explora essa oportunidade. Então, até tem um dado, tomei aqui a liberdade de pedir da BESCO esse dado emprestado, né, o potencial de desperdício que poderia ser evitado, de 62 bilhões. Isso é uma estimativa que pode ser, vamos falar assim, até um pouco conservadora. Né? Se a gente for colocar lá na ponta do lápis, fazer conta, esse número pode ficar bem maior. É só pegar dados da Agência Internacional de Energia, entre outras fontes. São bastante interessantes. Aqui eu trago para vocês o que foi falado aqui de mudanças climáticas, de meio ambiente. Peguei esse dado ontem. Tá? O gráfico à esquerda mostra as emissões de carbono. Eu fico na dúvida se eu aponto para a direita ou para a esquerda, tá, pessoal? Eu vou apontar aqui. As emissões de carbono até o último ano de 2021, elas, claro, durante a pandemia houve uma redução, mas em 2021 eles já voltaram a subir. Isso em todo mundo. E, consequentemente, o consumo de energia elétrica mundial também deu uma reduzida durante a pandemia e, novamente, já voltou a subir. Mas por que eu trago dois gráficos de emissão de carbono e de consumo de energia? Porque os dois têm uma relação muito forte. No mundo, a maior fonte de geração de gases de efeito estufa vem do setor de energia. E como a gente sabe, o mundo cresce e evolui, cada vez as empresas querem vender mais de forma sustentável, mas para isso elas vão precisar de mais insumos, a energia elétrica ela tende a ser cada vez um número maior. E, consequentemente, o impacto dessa emissão de carbono pelo uso da energia elétrica, que é o principal combustível que move o mundo hoje, seja ele gerado de uma fonte renovável ou não, certo? O que isso traz de consequências para a gente? Emissão de carbono, né? O carbono é um termo que se usa para um conjunto de gases que causam o efeito estufa. Então, quando a gente fala o carbono, aqui entenda carbono, metano, todos os outros gases que estão. É o carbono equivalente, ou vamos simplificar, carbono. Tá? Para facilitar aqui na minha apresentação, eu botei só CO2. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vocês sabem, né? O carbono ele gera o efeito estufa, que a gente está percebendo quais são os impactos. E a principal fonte hoje no mundo de geração de efeito estufa, de aquecimento global, vem da energia elétrica. Então, chama um alerta. Vamos pensar em como minimizar isso. Fontes renováveis é um caminho? É um caminho, mas primeiro temos que evitar o desperdício. O desperdício se evita através do uso mais eficiente do recurso energia elétrica, ou, falando em outras palavras, fazendo a eficiência energética. O que os relatos da ONU do final do ano e do começo do ano, pós-COP27, trazem de informações? Né? Aumento da temperatura do mar, mudanças climáticas, desastres climáticos cada vez mais atingindo a todos. A nós, as nossas empresas, a todas as pessoas. Isso agora e isso depois, né? Como foi falado aqui pela Estela, se não me engano, ou pela Samira, a gente já usou tanto de recurso do planeta que está na hora de nós devolvermos. E a gente fazer algo para compensar. E o que a gente vai fazer para neutralizar a emissão de carbono, segundo os estudos aí, se a gente realmente conseguir atingir esse marco, vai minimizar, mas não vai resolver. Então, é necessário fazer um pouco mais.
Claro que vocês têm acompanhado isso aqui, né? Começou lá na Eco Rio 92, as primeiras iniciativas da ONU e dos países, e foi até o Protocolo de Quioto, depois o Acordo de Paris, e na última COP, o Brasil reafirmou seu compromisso de reduzir 50% das emissões de carbono e zero até 2050. 2050 é logo aí. A gente fala assim, eu lembro de quando nós estávamos lá na virada do ano 2000, o bug do milênio, vai parar tudo. Já estamos em 2023. É um negócio que parece que eu estou escutando que era ontem. Já passaram 23 anos, mais 23 anos, já dá quase 2050. Então não é tão longe, é bem pertinho. Vocês estão comigo aqui, pessoal? Então, né? Então tá bom, porque tem uma luz, eu não consigo saber se tem muita gente aqui que está dando aquela dormidinha, se eu falo mais baixo, se eu falo mais alto. Mas é o meu estilo de fazer a brincadeira com vocês. Depois eu gostei do sorteio também, foi bem legal. Aprendi uma técnica nova de sorteio. Foi bem interessante. Bom, pessoal, o que isso significa para o mundo corporativo, né? O acordo que o Brasil fez lá na COP27. Significa que, assim como a WEG, muitas empresas vão começar a assumir compromissos de redução de carbono. A WEG assumiu no final do ano passado um compromisso de carbono neutro. Até 2030, 52% de redução. Até 2050, zero de emissões. E é para nós que estamos estudando isso, como que nós vamos fazer isso dentro do Parque Fabril em Jaraguá do Sul? Como que nós vamos fazer nos 52 Parques Fabril espalhados pelo mundo? É difícil. Então, a primeira coisa a ser feito é identificar de onde vêm as suas fontes de emissão de carbono. Chama relatório, inventário de carbono. Após isso, você consegue identificar quanto que vem do escopo 1, que é o seu processo produtivo, quanto vem do escopo 2, que é a energia elétrica, e quanto vem do escopo 3, que é o restante, inclusive os seus produtos vendidos. E nós estamos assumindo esse compromisso na sociedade. E com base nessa nossa experiência, nós viemos aqui dividir com vocês o que a gente tem de oportunidade para reduzir a emissão de carbono através da eficiência energética. Primeiro passo, a eficiência energética. Segundo passo, a partir da hora que eu reduzir ao máximo o meu desperdício da energia elétrica, o que eu consumo de energia, eu passo a ser uma energia renovável. Ou vou comprar um certificado de energia renovável, caso eu não venha a gerar a minha própria energia, mas eu compro de alguém que atesta que essa energia vem de fonte renovável. Tá certo? Só voltando aqui, é importante ressaltar que quando eu assumo um compromisso, eu chamo uma norma, eu chamo uma certificadora, eu tenho um compromisso oficial. Vem uma terceira parte auditar o meu balanço de emissão de carbono e depois eu publico isso no meu relatório anual de sustentabilidade, mostrando quanto que eu reduzi e quais são as minhas ações para atingir o meu marco de 52% de redução até 2030, vulgo daqui 7 anos, e zero até 2050. É pertinho, tá? É bem pertinho e eu tenho que atingir esse compromisso aqui. Será que a emissão de carbono, reduzir a emissão de carbono é o caminho? Será que isso vai dar certo? O relatório da ONU traz aqui, né, que o Protocolo de Montreal, onde veio a trabalhar a questão da camada de ozônio, nesses últimos quase 40 anos, conseguiu fazer uma restituição bastante significativa da camada de ozônio. Então, a gente acredita que, da mesma forma como foi aqui o Protocolo de Montreal, o Acordo de Paris também vai dar resultado, desde que todos estejam engajados. E engajado não basta ser eu, a minha empresa, é eu, pessoa física. Porque são as minhas atitudes, é a minha cultura da minha empresa que eu vou passar para os meus filhos e para as pessoas com as quais eu convivo, da questão de impactos ambientais, né? E isso tem tudo a ver, porque as transformações que estão acontecendo e vão acontecer, elas podem ser minimizadas através das nossas ações que começam hoje, que já deveriam ter começado ontem. As grandes e respeitadas internacionais e institutos, né, como a Agência Internacional de Energia, a CE, a IRENA, falam que é necessário, sim, as energias renováveis, mas é necessário também a eficiência energética como primeiro passo. Reduzir primeiro o desperdício, para depois o que a gente sobrar de energia, a gente poder gerar de forma renovável. E quando a gente fala de transição energética, sair de combustíveis fósseis, eu vou migrar para onde? Vou migrar para
Energia renovável. A grande parte vai migrar para a energia elétrica. Da onde vai vir essa energia elétrica? Não adianta eu ir lá e queimar carvão, queimar gás para gerar energia elétrica. Então, eu deixo queimando no carro. A gente vai ter que ter um jeito para suprir esse crescimento da eletricidade. Por isso é necessário, mais uma vez, a redução do desperdício de energia elétrica. O que a WEG tem, então? A WEG tem, hoje, focado aqui nesse momento, falando o pacote Motion Drive. O pacote Motion Drive, a gente fala de substituir motores antigos, redutores antigos e o acionamento do motor. O que as empresas estão buscando? Elas estão buscando o que já foi falado aqui nessa plateia. Sustentabilidade, ESG, redução de emissão de carbono, transição energética, para reduzir os impactos nas mudanças climáticas. E isso é sinônimo de eficiência energética. Ah, mas isso é só para reduzir esses itens que estão ali em azul? Não. É para reduzir custo também. Sustentabilidade, como foi falado aqui pela Estela, é o ESG-F, é o financial. Tem que ter o financeiro junto, certo? Então, isso aqui é reduzir custo operacional, isso aqui é reduzir desperdício, é gerar mais ganho para as empresas. Quais são as ações, então? Né? No Brasil, hoje, 36% do consumo, isso aqui é dado da EPE, que eu também tirei ontem, está relacionado à indústria. Dentro da indústria, 70% do consumo da energia está relacionado com sistemas motrizes. O nosso parque fabril, segundo o estudo da Abraman, é 17 anos, então é antigo, é ineficiente. E a solução para isso é atacar os primeiros vilões do consumo de energia e do desperdício. Hoje, são os sistemas motrizes dentro das indústrias. Não estou falando da indústria energointensiva, estou falando da indústria tradicional, que tem movimentação. Ali está o principal consumidor, é o sistema motriz. E ali está a maior oportunidade hoje de ganho. Porque a gente chega a ter ganhos dos nossos projetos de até 60% de economia de energia. Vocês vão falar, mas isso é possível? É possível. Tragam a sua necessidade, que a gente faz uma avaliação, e vocês vão ver que sim, é possível reduzir 60% do consumo de energia, equivalente a reduzir 60% das emissões de carbono. Tá? A gente conseguiu atuar muito nos últimos anos na evolução dos sistemas motrizes. Hoje, a gente chega a ter sistemas motrizes com praticamente 98,7% de eficiência. Se for olhar isso 10, 15, 20 anos atrás, nós estávamos em 90%. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês o avanço tecnológico sendo aplicado, sendo disponibilizado para ser aplicado hoje nas empresas aqui no Brasil e no mundo. Tem muita coisa que está aqui desenvolvida pela WEG que não foi pensada no Brasil. Foi pensada em atender a lei do ecodesign da Europa, que a partir do meio desse ano começa a valer, com níveis de eficiência dos sistemas motrizes bem mais altos do que qualquer outro lugar no mundo. Então, a gente traz para o Brasil, ou a gente disponibiliza para o Brasil o que está sendo desenvolvido para o mundo. Aí a gente fala de redimensionamento de motores para evitar o uso do equipamento, sistema motriz, num ponto de pior desperdício. É que nem se você ficasse com o carro parado num semáforo, com o pé no acelerador. Não adianta comprar um carro, o mais econômico do Brasil, e ficar no semáforo parado com ele acelerando. É a mesma coisa o motor. Não adianta ter um motor, o sistema motriz mais eficiente, e ele naquele ponto de operação que não gera a economia. Trago aqui para vocês só o exemplo da tecnologia de ímãs permanentes. Geralmente a indústria está trabalhando aqui, ó, num ponto aí de 90%, 80% de rendimento. E a gente quer trazer isso para cá, ó, para 98% de rendimento. Isso só falando na troca direta de um equipamento pelo outro, sem fazer análise do sistema a qual esse motor está acionando, sem olhar se é um ventilador, se é um bomba, se é um compressor, e o que a gente pode, junto com a empresa, fazer de mudança do processo para poder economizar energia. Aí falo de sistemas de automação, né, que nesse exemplo aqui, a simples redução de 10% da rotação gera uma economia de 26%. Quantos equipamentos não estão operando além do normal e poderiam, com 10% de redução, trazer 26% de economia de energia? Né? Ah, quanto que isso dá em carbono? Então, nós temos um software que dimensiona isso. Para cada quilowatt economizado, e vocês podem fazer o dimensionamento, vocês podem simular isso no nosso software. Para cada quilowatt, ele vai lá e pega o fator de conversão do sistema elétrico brasileiro e mostra quanto
de tonelada de carbono pode ser evitada pela ação de eficiência energética. Então, além de você ter um ganho de economia de energia, que se paga em pouquíssimo tempo, você tem uma economia no seu processo e você tem uma redução de carbono efetiva. O nosso software está sendo remodelado, uma plataforma mundial, que vai ser disponibilizado em breve para todos, multidiomas, com cálculo de aplicação por equipamentos, por motor, redutor, inversor, trazendo como resultados o ganho energético em percentual, em dinheiro, em quilowatt, quanto que é a redução de carbono, quanto que é o payback desse projeto. Esse projeto economiza tanto que ele se paga em um ano e meio, em 2 anos. O meu financeiro quer saber o TIR VPL. Tá, o TIR VPL para ele está aí. Ó. Ele quer fazer continha na HP 12C, dá o TIR VPL para ele. E o mais legal, né? Eu não vou fazer a ação de eficiência energética. Olha nesse gráfico azulzinho embaixo. Esse é a tua perda. É a tua perda em 5 anos, em 10 anos. A gente calcula para você, eu não fiz a ação de eficiência energética. Perdeu isso ali. Daqui 2, 3 anos eu vou pensar nesse assunto. Volta para trás ali e vê quanto que você perdeu. Isso é perda. Aqui mostra o quilowatt que você desperdiçou e o dinheiro. Se você sente no bolso, você vai ver aqui que isso é o que traz benefício para a sua empresa. Por fim, a gente inova tanto, que a gente conseguiu fazer um motor 5 vezes menor, com 5 vezes menos matéria-prima, com 5 vezes menos emissão de carbono, com a mesma potência e com o mesmo rendimento. Chama-se de nova tecnologia de motor de fluxo axial. Então, a gente continua desenvolvendo soluções cada vez mais sustentáveis e eficientes para disponibilizar para as empresas no Brasil e no mundo onde a WEG atua. Hoje, a WEG tem foco em indústrias, campo e cidades, que foi o que eu trouxe para vocês. A gente está presente no dia a dia de vocês, como já comentei, a gente está presente nos lares de vocês. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Temos aqui alguns casos de sucesso já implementados, não vou entrar no detalhe, mas só para vocês terem noção de que são grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, como o Rodolfo vai trazer daqui a pouquinho do projeto do Potencialize, que estão tendo o benefício da economia de energia. Muito obrigado a todos, agradeço ao pessoal da Abesco pelo convite de trazer a WEG aqui para participar com vocês e dividir um pouquinho aqui no COBI. Obrigado a todos. Parabéns, Ricardo, exposição muito boa mesmo, maravilhosa. Agora eu vou passar para o Starosta, porque não adianta nada a WEG fazer equipamentos extremamente eficientes, tudo bonitinho, se a energia entregue de má qualidade. Aí o doutor Starosta aqui vai mostrar como se entrega energia de boa qualidade para que os equipamentos realmente deem o resultado necessário. José Starosta, a palavra. Obrigado, parabéns, Ricardo, pela apresentação. Beleza. Pessoal, eu vou falar de uma aplicação prática feita num projeto de eficiência energética no hospital. Tá? Claro que tem um tema paralelo ou transversal de qualidade de energia, porque a gente não vive sem ela. Quem tem Abel Ferreira como técnico fica sempre querendo mais, né? Então, desculpa, Nelson, mas cara. Vamos lá. Então, a ideia aqui é trazer um projeto que a gente implantou no hospital aqui em São Paulo, com eficiência energética, com controle de tensão. Isso é um tanto quanto maluco, né? Como é que a tensão variando pode causar uma redução na eficiência ou na energia consumida? Isso a gente ficou, como é que faz, e realmente acontecia, né? Eu vou ficar mais para cá para poder enxergar, que eu não estou enxergando nada aqui. Mas então, aqui tem as bases, né, do trabalho, e o fundamento disso está lá numa matéria que a gente viu na faculdade chamada ZIP, ou toda carga elétrica, ou ela é de impedância constante, ou corrente constante, ou potência constante. As cargas modernas, elas têm um percentual de cada um. Então, quando a WEG coloca lá um motor com inversor de frequência em função do tipo de controle, desculpa as costas aqui, tá? Mas estou falando bem de você, não estou falando mal, não, tá? Beleza.
Então, o que acontece? Essa carga tem um percentual de característica de impedância, corrente e potência. Em função da tensão que você alimenta, você vai consumir mais ou menos energia. E é uma coisa meio louca, porque você já vai estar enxergando a tua carga, se ela está sentindo ou não essa variação. O que a gente nota nas indústrias, e vocês podem me contestar ou confirmar, é que o pessoal gosta de operar com tensões maiores. É muito claro e clássico você pegar um barramento que deveria ser 440, com 460, 480, por conta das VTCDs, de afundamentos, tal, e o pessoal da manutenção tem aquela falsa sensação de segurança, deixando o TAP com uma tensão um pouco maior, né? Aí está a justificativa do projeto, porque o hospital é uma carga 24/7, ela não para. Muito legal fazer projeto em hospital por causa disso. Os custos da climatização são altos, né? No caso aqui 40%, e de uma certa forma é o mesmo número apresentado agora há pouco, que eu acabei ouvindo falar, é esse número dessa planta. E o hospital também tem aquela preocupação com aspectos de sustentabilidade, eficiência e qualidade. As coisas são quase que uma solução holística, né? Sem nada muito profundo, mas é uma coisa que se junta, né? As premissas do trabalho consideravam, como eu falei, a eficiência com controle de tensão, a compensação estática a tempo real para justamente evitar que os picos de carga, que os picos de potência reativa afundem a tensão. Uma propaganda aqui, na lojinha do lado aqui tem o equipamento em demonstração. Nós não podemos considerar tensões acima do normal. O fator de potência original era de 88% a 90%. Já falei dos VTCDs. Os aspectos da carga eram muito próximos de impedância constante. E fundamental, e eu vou chamar a atenção, fundamental, verificações pelo PIMVP, Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance. Não existe projeto sério sem o protocolo. E aqui está o equacionamento das cargas de potência, impedância e corrente constante, para quem quiser dar uma olhada. Depois tem uma referência e, se quiser estudar esse assunto, é muito interessante para saber a origem da situação. O que eu queria dizer para vocês que essa variação da potência com a tensão foi super aplicada pelas concessionárias. E o assunto não é novo, é muito antigo, tem 30 anos de referências, né? Na época das lâmpadas incandescentes, muito mais. Mas isso é assunto estudado e tem as referências também aí, muito prático para as concessionárias. E nas indústrias, eu nunca tinha ouvido falar que tinha sido aplicado, né? O protocolo, a gente seguiu as leis do protocolo e tivemos muita sorte, porque a instrumentação local estava muito boa. Então, a gente conseguiu fazer a opção B, com medição de TR no ar-condicionado e de quilowatt na entrada que a gente fez. Então, a gente conseguia fazer uma medição muito clara e muito precisa. E a segunda sorte nossa foi que as medições são bastante intuitivas, né? O CVR, que eu estava falando, é essa variação aqui da energia pela tensão, quer dizer, se eu tenho aqui uma variação de tensão em relação à de energia pela tensão, me dá o CVR aqui, né? Então, se eu conseguir economizar 3% com dor de tensão, meu CVR é 1. Então, isso está muito claro, consolidado e tem em todas as referências consultadas, como eu falei, tá? Então, a gente basicamente entrou no aspecto do ar-condicionado, da subestação e também da compensação reativa. Essa simulação que foi feita, eu tinha apresentado já no COB anterior que eu participei, que eu tive a chance de participar uns 2, 3 anos atrás, e a gente já tinha feito essa simulação. O sisteminha olha o consumo de potência e tensão a cada ciclo de rede, mede a impedância característica e recalcula qual seria a nova potência se o TAP fosse rebaixado aqui, tá certo? Então, isso é uma simulação, aí que entra a qualidade de energia, que a medição é feita a cada ciclo, tá? E aí estão os resultados iniciais da simulação.
nós tínhamos 3 transformadores, e aqui cai a o primeiro desalento, né? A redução da energia com corrente é muito pequena, enquanto com a tensão é alta pra caramba, né? Numa forma muito clara de falar. A gente enxerga o seguinte, reduções de corrente, de perdas de corrente, perda por harmônicas em instalações, não em redes de distribuição, são muito menores do que os potenciais de redução com a tensão, por conta de perdas. Tá? Aí está a primeira interlocução aqui. Aqui a gente baixou a tensão e a preocupação que se tinha era com a imunidade dos equipamentos. A gente baixou a tensão, aqui estão as medições. A carga é desse jeito aqui, tem pico, 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 pico. E a tensão sofre com esses picos de potência reativa. Né? Aqui está o equipamento, né, as centrífugas, etc. Aqui está o sistema de controle, aqui está o transformador. Basicamente, esse é o sistema elétrico. Né? O plano de MV, como eu falei, energia alimentando as centrífugas e a medição do TR. Tá? É super importante essa possibilidade de fazer essa medição. Né? Já falei sobre isso aqui, mudança do TAP para baixar 5%, compensação estática, e os equipamentos, centrífugas e bombas. Né? E o que é legal é isso aqui, né? Quando você consegue fazer um MV desse jeito, né? uma correlação tão alta, dá um alento para o projeto. Fala, pô, isso aqui parece que tem uma cara boa. Quando tem uma correlação legal de TR por quilowatt, uma correlação de 0,97, a gente fica muito feliz com isso. Né? Não chegamos em nada, só chegamos numa correlação. Já é um primeiro ponto. Né? E aí a gente fez a variação do TAP, tal, baixou a tensão. Curioso é o seguinte, você baixa o TAP em 5% e não consegue a tensão em 5%, por quê? Quando você injeta a potência reativa, a tensão sobe. Né? Então a gente tem que entender que a compensação reativa ela pode ter uma série de vantagens, porém, sozinha, ela sobe a tensão e pode mascarar o que seria uma eficiência energética por perdas em corrente. Temos que tomar cuidado com isso. Né? Voltando aqui, aí vem a nossa segunda surpresa legal. Conseguimos também a correlação com TR quilowatt. E legal, né? Essas saídas da correlação. Né? Aqui, justamente, é quando sai de 2 centrífugas e pula para a terceira. No instante de que as máquinas acertam a sua automação, existe uma fugida aqui da eficácia que a gente imaginava. Mesmo assim, o valor da correlação foi medido, e aí a gente consegue uma economia de 6% no quilowatt por TR medido. Né? E a gente coloca aqui todas as... Opa, contei história, fiz um spoiler aqui, ó, mas aqui a gente consegue... cacete, tá aqui. A gente consegue ter o TR quilowatt antes, depois, né? As duas curvas de antes e depois, tem a economia aqui, e a gente sobrepõe aqui as duas curvas de acordo com o que reza o protocolo. Então, a gente tem a eficiência energética contabilizada em função da geração de TR. Né? É um protocolo que garante para a gente que, em mantendo-se as condições de operação, a coisa vai funcionar adequadamente. O legal é o pessoal da operação automatizar isso e ficar olhando, né, em função de cada modo de operação, qual o TR está sendo consumido, qual que é o quilowatt está sendo consumido aqui, gerado e consumido. Então, ele consegue saber se a operação dele está adequada ou não, se está econômica ou se não está. Isso é, de fato, uma forma cabal de provar que a eficiência está, de fato, acontecendo. Né? Então, voltando aqui o previsto e realizado, nós tínhamos uma previsão, desculpa, de 8%, chegamos em 6%. Evidentemente, nós sabíamos que existia alguma coisa a perder. Os 6% foi estimado inicialmente para o cliente entregue. O teórico era 8%. Nós tínhamos um CVR de 1,95 estimado e chegamos em 2%. Né? O fundamental não é 6 ou 8. O fundamental é conseguir 6% em 40% de consumo de energia no hospital. Né?
Conclusões: a eficiência energética prevista e realizada, relações de compromisso, eficiência, qualidade e custos operacionais, né? Avaliação durante a operação e aferição da economia, e gestão de energia, redução de custos, reflexos ambientais e sustentabilidade, né? Aqui tem o link, vocês vão receber aqui certamente a apresentação, e tem o link do trabalho inteiro, que foi publicado no SBQE de 2019, está todo completo o trabalho. Falando em SBQE, nós vamos fazer nosso congresso agora em São Luís do Maranhão, agora nesse ano aqui, né? Muito bom. Esse cara aqui, todos conhecem ele, não? Então, o nome dele aqui, ó. né? Esse cara, todo mundo aprendeu ele muito bem, né? E ele está sendo contrariado, né? Ele está avisando a nós que continuam valendo as leis de Ohm, né? E a gente olha algumas coisas por aí com esses nomes aqui, ó. Retificador de frequência, retentor eletromagnético, eliminador de harmônicas, filtros de nanotecnologias. A VEG já tem tudo isso, não? Circuito que aterra harmônicas, não tem? Impedância zero entre rede de aterramento, filtros, caixa de fósforo, saving box, não tem nada disso. Vou começar a fabricar isso aqui já, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o bullshit detector, né? Quando alguma dessas coisinhas forem apresentadas para os senhores, por favor, liguem seus detetores de bullshit, né? É legal isso porque chama a atenção do que o mercado vive, tá certo? Eu queria deixar o meu sincero agradecimento, um cara fantástico que viveu entre a gente, né? O professor Agenor, quem passou pela mão dele, quem aprendeu com ele, valoriza demais esse cara. Uma grande perda do mercado, todos ficaram bastante sentidos, um cara sensacional, de valor, e que ensinou muita gente. Então, cada vez que eu ouço falar em MV, eu fico emocionado de lembrar desse cara, como aprendi. Então, ele merece muita homenagem da gente aqui, né? Agradeço, aqui está o nosso site, nosso site, nosso link, propaganda aqui, Nelson, na lojinha está aqui do lado. Senhores, precisamos de fregueses, por favor. E agradeço estar aqui no COB, me emociona estar aqui nessa casa, que é minha e que eu ajudei a fundar, assim como o Nelson. Obrigado a atenção de todos, viu? Parabéns, Starosta, pela brilhante apresentação aí, complementando aqui a VEG. Agora vamos passar para o Rodolfo, do Senai, que vai mostrar aí também a participação do Senai na eficiência energética. Boa tarde a todos. Já peço desculpa se eu ficar de costas aqui para os senhores. Antes de mais nada, agradecer ao convite, a oportunidade, uma satisfação estar ao lado de vocês e falando para todos, né? Uma plateia tão diferenciada e tão relevante. Bom, antes de mais nada, e antes da gente falar um pouquinho sobre o programa Potencialize, eu gostaria de falar um pouquinho do Senai, porque a gente pode parecer, às vezes, um intruso num setor, né? Mas eu queria até explicar um pouco. Sempre que a gente fala em Senai, e aí a gente brinca que o nosso nome é uma bênção e uma maldição. Porque sempre que a gente fala em Senai, todo mundo conhece. Provavelmente todos os senhores e senhoras já ouviram falar do Senai. Só que a gente sempre pensa em escola. Aprendizagem industrial. É isso. É um curso técnico, curso de aprendiz, é isso. Bom, o que nem todos sabem é que o Senai, ele tem uma divisão, ela foi criada lá em 2010, mais ou menos, que é voltada à prestação de assessorias e consultorias para as indústrias, nas mais diversas áreas. Desde alimentos e bebidas, até couro e calçados, passando por nanotecnologia, robótica subaquática. Uma dessas áreas é a área de energia. Então, essa divisão do Senai são chamados institutos de tecnologia e institutos de inovação.
Eu atuo no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos de Potência, que era um instituto de tecnologia em energia, né? Nossa função é auxiliar a indústria, principalmente aquela de pequeno e médio porte, na área de energia, eficiência energética, energias renováveis. Uma grande empresa ela consegue ter no seu quadro profissionais especializados em eficiência energética, profissionais especializados em gestão de energia. Uma pequena e uma média empresa, muitas vezes, esse profissional que é caro não cabe no seu quadro. É esse profissional que o Senai oferece. Então, nossa função é justamente ser um braço da indústria, auxiliar a indústria em setores que muitas vezes ela não consegue ter profissionais ali. E aí, falando do Potencialize, essas informações aqui, todos aqui sabem de cor, né? A indústria é aí um dos maiores consumidores de energia no país. Eletricidade tem uma participação gigantesca, assim como outras energias como um todo. Mas eu gostaria de trazer aqui um ponto que o Ricardo citou, de forma até rápida na apresentação, mas você colocou o seguinte, Ricardo: o parque industrial, principalmente se a gente pensar em pequenas e médias indústrias, tem uma idade média de 17 anos. Os equipamentos da indústria têm idade média de 17 anos, principalmente na pequena e média indústria. E aí, quando a gente pega essas mesmas empresas, as empresas com o mesmo perfil, na Alemanha, a idade média dessas empresas é de 4 a 5 anos. Quando a gente pega empresas com esse mesmo perfil nos Estados Unidos, a idade média são 6 anos. E aí, se a gente soma toda a dificuldade e o custo do Brasil e tudo mais que a gente já sabe, a equipamentos com uma diferença de idade tão grande, a gente consegue entender também o porquê que a nossa indústria não consegue ser tão competitiva quanto deveria. Agora, sejamos sinceros, ninguém deixa de ser competitivo porque quer. O empresário não deixa de ser competitivo porque ele quer. Existe um motivo para isso, e nós nos debruçamos em cima disso, né? Para começar, outro número. Hoje, aproximadamente, com energia, se gasta 75 bilhões de reais na indústria. 75 bilhões com energias na indústria. E a gente está falando de um potencial de economia de 5 bilhões por ano. A gente tem potencial, o empresário está atrasado, e o porquê disso a gente foi se debruçar. E aí eu vou até fazer um parênteses nessa apresentação e falar. Quando a gente começou a desenhar o Potencialize, lá em 2017, final de 17, começo de 18, a gente falou assim, a indústria tem 17 anos de idade, e o que está acontecendo para o empresário não querer se modernizar? E aí nós identificamos alguns pontos. O primeiro, cultura. O pequeno e o médio empresário, ele muitas vezes veio de uma indústria familiar e evoluiu de uma indústria familiar, e ele tem uma fábrica de borracha e ele entende muito de borracha. Ele tem uma fábrica de alimentos e ele entende tudo de alimentos. Mas esse cara não entende e não necessariamente precisa entender de eficiência energética. Então, existia uma questão cultural que era um ponto importante para ser tratado. Soma-se a isso a desconfiança de parte do mercado com relação aos profissionais que oferecem eficiência energética. E aí, o Starosta trouxe o nosso medidor de bullshit. Todo empresário já recebeu alguém batendo na porta dele lá, oferecendo uma caixinha preta, que já comprou, inúmeros já compraram uma caixinha preta, né, os retentores eletromagnéticos e tudo mais, né? Isso gera uma desconfiança gigantesca no mercado. Porque o pequeno e médio empresário, o grande empresário que tem um especialista dentro de casa, ele está tranquilo. Aquele especialista sabe avaliar. O pequeno e médio empresário não sabe. E isso gera uma desconfiança com relação à mão de obra, aos especialistas que estão oferecendo soluções para ele. E existe um terceiro ponto, que era a questão financeira.
vai financiar um projeto de eficiência energética. Não é tão simples quanto financiar um carro. E entrando no ponto de vista financeiro, a gente olhou 2 grandes problemas. Primeiro, juros altos. Segundo, exigências de garantias. Desenvolve SP para fazer um empréstimo, normalmente ele pedia de 130% a 150% de garantias reais para o empresário. Você vai financiar 1 milhão, você tem que dar 1,5 milhão de garantias. Qual é o pequeno e médio empresário que consegue fazer isso? É muito difícil. E aí a gente desenhou o Potencialize de tal forma a tentar sanar esses problemas e preencher essas lacunas. Esse era o nosso objetivo. Aqui eu listei os benefícios da eficiência energética, que todos conhecem aqui. Não vou ensinar Pai Nosso ao padre, né? Mas, como falei, o cenário: falta de cultura, falta de mão de obra especializada ou a confiança na mão de obra existente e dificuldade de acesso ao crédito. E aí, o que o Potencialize trouxe? Nós chegamos num fundo internacional, que é a NAMA Facility, é um fundo europeu que visa financiar projetos que reduzam a emissão de CO2. Esse é o objetivo da NAMA Facility. Reduzir a emissão de CO2. E a NAMA aportou 18,3 milhões de euros. Qual é a nossa ideia e como nós estamos aplicando esse recurso, né? Nós, quando eu digo ao programa Potencialize. Cultura, aquele primeiro ponto que eu citei. A gente vai conscientizar mais de 5 mil empresas no estado de São Paulo, por meio de palestras, workshops, levando o benefício da eficiência energética para essas empresas, para esses empresários. Então, mais de 5 mil empresas conscientizadas. A gente resolve o problema da cultura ou dá um primeiro passo para isso. O segundo ponto era mão de obra. Então, nós capacitamos hoje, temos mais de 500 profissionais, engenheiros com vivência na indústria, capacitados em eficiência energética na indústria. E desenvolvemos uma certificação para esse profissional, com a participação de vários entes, representantes da indústria, representantes do mercado, representantes do governo, o Ministério de Minas e Energia participou. Hoje a gente tem uma certificação válida em todo o território nacional, que certifica um profissional, um especialista em eficiência energética. E capacitamos esses profissionais. E terceiro, a questão financeira. A gente tinha 2 frentes. Uma, juros, outra, garantias. Juros, por que juros é alto? É fácil avaliar quando o Ricardo, vou te usar como exemplo, Ricardo, quando o Ricardo resolve trocar de carro, é fácil para o banco avaliar o crédito do Ricardo, entender qual é o risco de emprestar dinheiro para o Ricardo. Agora, muitas vezes o banco não consegue avaliar qual é o risco de um projeto de eficiência energética. Então, o que o programa Potencialize fez? Capacitou instituições financeiras. Foram mais de 30 instituições financeiras capacitadas para que elas possam avaliar efetivamente um projeto de eficiência energética. E se ela sabe avaliar um projeto de eficiência energética, ela consegue entender qual é o risco daquele projeto. Se ela entende qual é o risco, ela consegue praticar juros mais justos. A gente ainda tinha um problema da garantia. Nós estabelecemos, daqueles 18,3 milhões de euros, nós estabelecemos 8 milhões, alocamos 8 milhões em um fundo garantidor. Esse fundo garantidor, ele cobre até 90% das garantias. Então, o empresário que precisava pegar 1 milhão emprestado e apresentar 1,5 milhão de garantia, 90% dessa garantia o nosso fundo cobre. Ele coloca 10%, 150 mil reais, que pode ser o próprio equipamento. Né? Além disso, o Senai está realizando, por meio dessa divisão do Senai que comentei, o Senai está realizando 1.000 diagnósticos energéticos nas indústrias. E o objetivo é que desses 1.000 diagnósticos energéticos, 40% deles virem implementações de ações. Então, dos 1.000 diagnósticos, a expectativa é que 425 sejam implementados, sejam projetos implementados. E a expectativa é que, primeiro, isso gere uma redução de 7.267 gigawatts-hora no consumo de energia. Isso aqui é mais do que o consumo anual do Distrito Federal. E claro, para a NAMA, que é quem colocou o dinheiro e está preocupada
em reduzir a emissão de CO2, a expectativa é reduzir 1,1 milhões de toneladas de CO2 graças ao Potencialize. E como é que funciona? E aí eu acho importante a gente trazer como é que funciona esse programa. Como falei, os objetivos: viabilizar os investimentos em eficiência energética e fomentar o crescimento do mercado de eficiência energética, principalmente voltado a pequenas e médias empresas. Quem são essas empresas? Empresas que, no geral, indústrias, que tenham até 499 funcionários e tenham um faturamento anual de até 300 milhões de reais. São aquelas que são mais carentes de apoio. São aquelas que mais precisam de apoio, né? Hoje nós temos mais de 900 empresas cadastradas no programa Potencialize e temos mais de 200 projetos em elaboração, mais de 200 diagnósticos em andamento. E aí a gente nota aqui uma participação bem considerável do setor metalúrgico e produtos metálicos, automóveis e autopeças, alimentos e bebidas, e a gente vê que são setores que normalmente tinham uma cultura maior. Você pega a empresa de autopeças, ela já busca normalmente a eficiência, é um setor, né, que normalmente já está preocupado com isso. Como falei, a atuação do Senai é na disponibilização de informações, na realização dos diagnósticos energéticos e no suporte técnico à implementação de projetos. E aí tem um ponto importante que eu costumo dizer lá para o nosso pessoal. O Senai realiza o projeto, o Senai realiza o diagnóstico, mas o Senai não aperta um parafuso. Nós somos uma das engrenagens desse programa inteiro. Mas nós precisamos da realização disso, da implementação disso. E o Senai não implementa. O Senai acompanha a indústria na implementação. Certo? Bom, os diagnósticos energéticos, os principais objetivos: quantificar os consumos energéticos, entender a instalação, determinar as eficiências, identificar as oportunidades de eficiência energética, realizar um estudo de viabilidade técnica para a implementação de soluções, realizar um estudo de viabilidade financeira para a implementação dessas soluções e auxiliar o empresário na tomada de decisão. Falando português, claro, quando o especialista do Senai chega lá na indústria, o que ele faz? Ele identifica as oportunidades, ele vê qual é a viabilidade técnica de implementar essas soluções e ele vai para o mercado. Ele vai procurar no mercado fornecedores de tecnologias para suprir aquelas demandas. Então, nós temos um credenciamento, o Senai elaborou um edital de credenciamento de fornecedores e o programa Potencialize, por meio da GIZ, elaborou um catálogo de tecnologias. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de tecnologias já constantes nesse catálogo, de tecnologias eficientes, né? E o Senai abriu um edital para credenciar fornecedores. O fornecedor chega lá e fala: olha, eu forneço essas tecnologias, eu forneço essas soluções nessas regiões do Estado. Sempre que o Senai está lá desenvolvendo um estudo, desenvolvendo um diagnóstico, e ele precisa de um orçamento, automaticamente o nosso sistema dispara para todos esses fornecedores um pedido de orçamento. Então, se de repente eu preciso de um motor elétrico, e a WEG é um dos parceiros, e está lá credenciada, né? Eu preciso de um motor elétrico na região de Presidente Prudente, automaticamente todos os fornecedores de motores elétricos em Presidente Prudente que estão credenciados recebem uma solicitação de orçamento. E eles disponibilizam esse orçamento. Quando a gente chega para o empresário e entrega um diagnóstico, eu não entrego simplesmente um papel. Eu chego para ele e falo: as oportunidades são essas, o ganho que você vai ter é esse, o investimento que você tem que fazer é esse, isso se paga em tanto tempo. Aqui estão 3, 4, 5 fornecedores de tecnologias, você escolhe. E aqui estão 2, 3, 4, 5 instituições financeiras, bancos dispostos a financiar esse projeto. Cabe ao empresário tomar a decisão. Com quem que ele vai cobrar, com quem que ele vai comprar, se ele quer financiar ou não. É isso. Bom, o fluxo um pouquinho mais detalhado do programa. A empresa se inscreve nele,
A partir do momento que ela se inscreveu, o Senai realiza um pré-diagnóstico, é um pré-diagnóstico gratuito, para identificar se a empresa tem oportunidades ou não. Uma vez que ela tem oportunidades, vale a pena ela partir para um diagnóstico, a gente realiza um diagnóstico, esse diagnóstico é 60% subsidiado pelo programa, a empresa paga lá 12 vezes de R$900 e poucos. Uma vez realizado, é nessa etapa 3, que o empresário recebe as oportunidades, recebe os orçamentos dos fornecedores e quem está disposto a financiar. Na sequência, aprovado, concluído esse diagnóstico, ele passa por uma avaliação técnica, uma validação independente. E caso o empresário tenha interesse, ele busca fontes de financiamento para aquele investimento. E aí que entra o nosso fundo garantidor e entram as instituições financeiras parceiras. Por último, o Senai acompanha na implementação do projeto. Lembra que a gente falou, aquele empresário que não tem dentro do quadro dele um especialista, que muitas vezes não consegue avaliar se a solução que está sendo apresentada para ela é uma solução para ele, é uma solução de alto nível tecnológico, de grande robustez tecnológica, que nem o Starosta apresentou para a gente, ou se é um retentor eletromagnético. Ele não consegue avaliar isso. Então, nós acompanhamos a implementação do projeto, fazemos a verificação de conformidade técnica dos equipamentos e do serviço que é realizado. E, por fim, pegando também o seu gancho, Starosta, realizamos o MV. O MV começa na fase de diagnóstico e ele conclui na fase de implementação, de acordo com o protocolo internacional e seguindo todas as boas práticas do mercado. Né? Esse é o fluxo do programa. Né? A empresa se cadastra e nós realizamos todo o acompanhamento e damos todo o suporte para esse empresário. Como eu já falei, o Fundo Garantidor e o Desenvolve SP criou uma linha de crédito específica para o programa, e aqui nós temos uma linha de crédito que dá prazo de até 120 meses, uma carência de até 36 meses. Hoje a taxa de juros está de 0,53% ao mês acrescido de Selic, e, na verdade, ela já caiu. A gente tem situações que a gente consegue taxas de juros até inferiores a isso. Tá? E o Fundo Garantidor, que está no Desenvolve SP, é responsável, cobre até 90% das garantias exigidas. Tá? A tomada de decisão por parte do empresário, é claro, ela está sempre baseada naqueles 3 pontos que a gente já conhece, payback, VPL, tira, a gente apresenta tudo isso para os empresários, e a decisão é sempre dele, a escolha é sempre dele. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui, já para concluir, que é muito importante para o programa ter os fornecedores de tecnologias credenciados no programa. E aí, não só os fornecedores de tecnologia, mas as ESCOs. Faz sentido que as empresas, como eu falei, o Senai não aperta um parafuso, mas a gente está ali em campo, dentro da empresa, identificando oportunidades de eficiência energética, e precisamos de empresas para implementar essas ações. Nós precisamos de empresas parceiras para isso. A WEG está credenciada lá como um fornecedor de tecnologia, e nós temos a ESA, por exemplo, credenciada como um fornecedor. Então, quem tiver o interesse e entender como interessante, deixei aqui um QR Code. O programa prevê não só o credenciamento das tecnologias, como o credenciamento de fornecedores. O nosso objetivo é o quê? Levar para o empresário, e aí não cabe ao Senai nenhum juízo de valor, a gente leva para o empresário os orçamentos de 3, 4, 5 empresas, fornecedores de equipamentos, fornecedores de serviços, para que o empresário tome a escolha. O empresário tome a decisão. Certo? O que eu tinha para apresentar é isso. Gostaria de agradecer novamente e permanecer à disposição de todos. Tá? Muito obrigado. Parabéns, Rodolfo. Eu conheci um pouco aí do trabalho do Potencialize, do Senai. Vou começar por você logo, para não me esquecer. Lembrar, no quarto COB, quando meu amigo Ricardo Davi era o presidente,
a Abesco lutou por um financiamento de eficiência energética para as ESCOs. E nós conseguimos, junto ao BNDES, o Proesco, que eu fui o primeiro que fiz, os 3 primeiros Proescos. Quem era o gerente de meio ambiente que lutou com a gente foi o Eduardo Bandeira de Mello, que depois foi presidente do Flamengo, hoje é deputado federal. O grande problema daquele tempo, que ainda continua hoje, é que os bancos não entendiam o contrato de performance, que a garantia era a economia de energia. Tá? Então, nós lutamos muito. Eu passei um ano indo no BNDES, conversando com o Eduardo Bandeira de Mello, indo no Banco do Brasil, para poder sair os financiamentos. O Eduardo Bandeira de Mello, no quarto COB, fez uma palestra sobre isso, e depois eu fiz outra, sendo como a primeira ESCO, pioneirismo, né, a primeira que conseguiu. Já tem o fundo garantidor, que é a saída. Muito bom. Fiquei muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, vou fazer aqui a minha crítica construtiva, comparando com o mercado americano. Tudo que você descreveu aí é o que a ESCO faz. Então, eu descobri hoje que o Senai é uma grande ESCO. Para mim, é a maior ESCO que existe hoje, porque ela está na mão com o mercado da indústria. Então, tudo que você descreveu aí é o que a minha empresa faz, que a empresa do Starosta faz, quem tem ESCO aí faz. Eu vou concorrer com o Senai? Nunca. Nunca vou concorrer com o Senai, pelo nome. O que é que o americano faz? O americano diz o seguinte: se eu fizer uma concorrência com uma empresa, ou do governo, ou então uma credibilidade do Senai, que é da própria indústria, eu vou matar a ESCO. Eu matando a ESCO, eu não chego lá no final do Acre, lá no sertão nordestino, lá na ponta do Rio Grande do Sul, porque o setor público, ou o setor mesmo institucionalizado, não tem esse poder, só o setor privado. Eu achei fantástico, muito bom, bacana, a saída é essa. Eu fico triste de não ter quem faça isso não seja as ESCOs, porque isso daria um grande impulso. Inclusive, na última, a Abesco, pela primeira vez, teve eleição, e uma das bandeiras que eu particularmente tive, era o seguinte: falei para todos os associados, nós vamos fazer, estava na crise hídrica, nós vamos fazer uma parceria com as federações de indústria e com as associações comerciais, para a gente ajudá-los, para fazer isso que o Senai faz. Então, estou vendo que nem adianta eu procurar as indústrias, porque o que nós íamos fazer, o Senai já faz. Então, só temos agora as associações comerciais, porque na minha visão, o que você disse era isso: o Senai ele trabalhava na área Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ele formava as pessoas para trabalharem na indústria. Mas parabéns, é um trabalho louvável, muito bacana. A saída, a solução foi dada, mas em termos de ESCO, ele vamos supor, ele desestimula a ESCO, porque isso tudo que o Senai faz, a ESCO faz. Mas é um caminho tomado, o caminho correto. Lamentavelmente, tem esse ponto. Então, eu queria, depois que você falasse um pouco sobre isso, eu vou concluir as 3 perguntas. Para o meu amigo Ricardo da VEG, eu quero que depois você responda o seguinte: o Brasil, já agora com o presidente Lula, ele solicitou que a COP30 fosse no Brasil, e será em Belém. Ele colocou Belém como sede, a minha cidade. Está se preparando porque fica na Amazônia e tal, tem um apelo da sustentabilidade, né, do meio ambiente. Então, nós estamos a COP30 será em 2025, nós estamos em 2023. De 2023 a 2025, a VEG já terá resultados a apresentar em termos de melhoria de processo, de sustentabilidade. Isso é uma pergunta. Ela vai participar da COP30, que será no nosso país. E para o meu amigo Starosta, a pergunta que eu faço é a seguinte: ele tem uma joia na mão, equipamento israelense que eu conheci, já vi funcionar. Até falei para ele ali na lojinha que ele tem aí, equipamento bom.
Para grandes consumidores, ele é fantástico, porque o payback dele é rápido. Então, eu digo sempre, um equipamento bom ele é caro. Para ele disseminar para um consumidor de médio para pequeno, qual é o payback dele? Esse custo reduziu? Como vai ser resolvido esse problema do custo? Então, eu queria que você respondesse, depois eu vou abrir para o público para... Então, Rodolfo, eu queria que você fizesse um comentário sobre o que eu falei. Perfeito, perfeito. À primeira vista, você tem razão na sua fala. Mas vamos trazer um contexto que eu acho muito importante. Não é objetivo do Senai concorrer com a ESCO, porque seria uma concorrência difícil, desnecessária, na verdade. Mas o que nós vimos? O Senai ele é um braço da indústria, né? A nossa razão de viver é a indústria. Nossa função é justamente apoiar a indústria e trazer soluções para ela. Quando a gente pega o maior programa de eficiência energética que existe no país, que é o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, até poucos meses atrás, a quantidade de recursos direcionados para esse programa girava em torno de 500 milhões de reais ano. Agora isso caiu a 250 milhões de reais ano. E aí vamos pensar. De 500 milhões de reais, ou independente de qual seja a cifra, 40% disso veio da indústria. Porque 40% do consumo de energia elétrica no país é feito pela indústria. Então, 40% desse recurso veio da indústria. E quando a gente pega os projetos de eficiência energética, do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, apenas 4% voltou para a indústria. Foi direcionado a projetos industriais. Então, a gente tem um gap grande. A gente tem um programa gigantesco, que movimenta 500 milhões de reais por ano, e enquanto a expectativa é que 200 milhões estivesse direcionado para a indústria, só 20 estava. E aí a gente só sofre uma pressão. Fala, espera, a indústria precisa de apoio. Eu concordo contigo, não é função do Senai concorrer com a ESCO, mas quantas ESCOs efetivamente trabalham na indústria, com eficiência energética industrial? Infelizmente, é uma parcela dentro da oportunidade, do mercado gigantesco que existe, ainda é uma parcela pequena. E aí, o Potencialize, ele não veio para justamente canibalizar esse mercado. Ele veio para ajudar a fazer a roda girar. Porque o Potencialize, ele acaba. E lembra, um dos principais pontos que eu coloquei do Potencialize, foi o primeiro que eu coloquei, a mudança de cultura. Colocar a consciência no empresário, para que o mercado e a indústria efetivamente comece a se movimentar e olhar para a eficiência energética de uma forma que, por enquanto, ela não consegue olhar. Então, eu entendo a sua colocação, concordo com ela em partes, mas trago esse ponto. As indústrias não estavam sendo atendidas pelas ESCOs, e isso não necessariamente é uma culpa da ESCO, por favor, não quero culpá-la. Isso é por característica do mercado, aqueles pontos todos que a gente levantou. Mas existia um ponto que precisava ser trabalhado, uma carência que precisava ser trabalhada. E aí nós viemos para tentar auxiliar e fazer o mercado girar. Qual é o nosso objetivo? É ser mais um parceiro, mais uma engrenagem nesse sistema complexo que é a eficiência energética, né? É ótimo poder contar com as ESCOs e com soluções com nível de sofisticação tecnológica como que o Starosta apresentou. O Senai não tem condição de trazer isso, e não é função dele trazer esse tipo de tecnologia. Não. A nossa função é identificar quais são as oportunidades para aplicar esta tecnologia. A gente tem um acesso à indústria, como você falou, muito mais fácil. Não sejamos inocentes. Mas a nossa função é ajudar a indústria a identificar as boas soluções, a identificar os bons parceiros, entre eles as inúmeras ESCOs que
fazem um trabalho fantástico e que têm soluções muito boas para a indústria. Então, acho que era isso. Deu para entender. Olha, só para você ter uma ideia, a BESCO tem uma proposta de modernização da indústria, tá? Junto ao governo federal. Inclusive, por exemplo, substituição de motores antigos, que em 17 anos você colocou, por motores eficientes. Por exemplo, a WEG tem uma linha muito boa. Então, o governo federal, na nossa visão da BESCO, deveria dar um dinheiro subsidiado para que o empresário trocasse o motor antigo, não eficiente, velho, por um motor eficiente, e nesta economia ele ia pagando, entendeu? Isso é uma ideia que nós sugerimos, é importante para a indústria, é importante para o país, e nós vamos modernizando o nosso parque industrial, entendeu? Essa é uma iniciativa da BESCO. Perfeito, perfeito. Tá. Desculpa. Pode falar. E se me permite, até complementando o que você falou, é fantástico, eu acho que é exatamente o caminho. E o programa Potencialize, aí eu não estou falando do Senai, estou falando do programa Potencialize, ele tem essas ações que são locais, mas ele tem uma iniciativa também de aprimorar políticas públicas, de propor melhorias a políticas públicas, né? A gente teve nos últimos tempos workshops para justamente, por exemplo, aprimorar o programa de eficiência energética da ANEEL, o PE da ANEEL. Escutamos as ESCOs, né? Escutamos as representantes das indústrias, escutamos representantes das distribuidoras de energia. Então, faz parte também do programa Potencialize esse trabalho de melhoria do ecossistema, para que a gente possa tornar esse ecossistema melhor para as indústrias, para as ESCOs, né? E que todos colham os frutos disso. Ok. Ricardo, então eu gostaria que você respondesse. Obrigado, Simas. Bom, foram duas perguntas, eu vou tentar ser bem objetivo, né? Quanto à COP30, daqui a 3 anos, gostaria até de informar que na COP27, no ano passado, a WEG teve 2 representantes que foram e participaram do evento, claro que não como um apresentador ou como governo, mas estavam lá presentes na COP27. Nós temos hoje um diretor de ESG e sustentabilidade, e ele é que representa a nossa companhia nesse tipo de evento. Eu tenho certeza que, em se confirmando a COP30 no Brasil, seja em Belém ou aonde for que o governo definir o local, e a WEG for convidada, certamente estaremos lá. E para justamente dar continuidade ao pouco do que eu mostrei hoje aqui. A eficiência energética como um caminho para o atingimento dos compromissos mundiais, né, de não elevar a temperatura global além de 1,5 grau, 2 graus e as suas consequências. A eficiência energética nas indústrias, como foi bastante falado aqui, pequena e média empresa, que o Rodolfo falou, que precisa, às vezes, de um apoio mais técnico, porque não tem um corpo técnico para isso. Mas a grande empresa que também tem dificuldades, e a gente sabe, quando a gente vai levar uma grande empresa para participar de um PE, que o PE tem prazo, e aquela grande empresa tem um orçamento que vence agora. Se não executar esse orçamento agora, não dá para esperar para o ano que vem, para quando o PE sair, né? Então, tem que tentar conciliar isso na pequena e na grande também. E quando a gente fala para residências, a WEG está investindo em altíssima tecnologia. Hoje, o mercado residencial, motores monofásicos, não tem regulamentação no Brasil. Vai qualquer coisa, desde que, com o perdão da palavra, gire o eixo. E nós estamos trabalhando com rendimentos para atender a norma europeia. E R2 é 2 níveis de rendimento acima do mínimo de norma. Nós estamos trabalhando com motores monofásicos para serem aplicados na indústria, no campo, na cidade, que atinge nível de rendimento IE6, que não tem nem classificação na nossa norma ABNT ainda. Espero que logo tenhamos isso. E a gente vai continuar desenvolvendo isso. Aquele motorzinho que eu mostrei no final, que é um pequenininho comparado com um grandão, é uma nova tecnologia. Um motor com fluxo magnético axial, que está sendo desenvolvido muito forte no mercado veicular, porque se precisa de pouco espaço, de densidade de potência alta, seja menor peso possível. E isso está sendo desenvolvido para daqui a pouco ser aplicado em tudo quanto é segmento, e não somente num segmento específico. Além do mais,
outras novas tecnologias. Eu não falei aqui, mas as energias renováveis que a WEG tem, sim. A WEG fabrica aerogeradores. Foi em algum momento falado por alguma pessoa que não existe tecnologia no Brasil. De placas solares, ok. De inversores, a WEG tem a tecnologia, a WEG fabrica. De aerogeradores, a WEG fabrica do começo ao fim um aerogerador, e convido quem quiser a conhecer a fabricação lá em Jaraguá do Sul. É 100% nacional essa tecnologia. Falando de outras tecnologias, transformadores que estão nos postes, estão aí distribuídos. Isso também tem que se levar em consideração a eficiência energética, porque tudo que esquenta gera desperdício. Então, nós também estamos trabalhando em transformadores cada vez mais eficientes. Redutores, é um novo negócio que a WEG entrou faz 10 anos. Um conjunto de engrenagens que faz uma máquina girar mais rápido ou mais devagar. Existem tecnologias extremamente defasadas e não existe regulamentação, não existe nível mínimo de rendimento para esse tipo de equipamento. Nós trabalhamos com os melhores níveis, com os mais altos que existem hoje, em função da sua própria tecnologia. Isso eu estou falando agora. Esse gráfico que eu mostrei com a evolução de motores, onde eu mostrei ali um motor que atende classificação IE8 de tecnologia, o Brasil está no IR3. Nós estamos com um produto já atendendo IE8. E não vai parar por aí, a gente vai adiante, né? Esse motor IE8, que foi mostrado aqui no gráfico, o motor foi produzido agora em janeiro. Eu tenho fotos que a gente comemorou, que no resultado de laboratório atingiu 98,8% de rendimento de eficiência. Isso é um protótipo que está sendo feito para um cliente específico na Europa, mas é o começo, né? A gente desenvolve a tecnologia, aprova e gera ela em escala viável, em escala comercial, aonde o benefício da eficiência, ele paga o investimento, ele tem um payback rápido. Não adianta a gente criar aqui um monstro que vai dar a melhor eficiência do mundo, mas não consegue sair do laboratório didático. Não, nós vamos desenvolvendo tecnologias para que esteja nas casas de vocês, nos eletrodomésticos, nos equipamentos residenciais, nos shoppings, nos hospitais, né? Em todo quanto tipo de equipamento que tem um sistema motriz. E é difícil, hoje em dia, não ter um sistema motriz em algum lugar, né? E tudo isso ainda vem envelopado com as soluções digitais que a WEG também desenvolve para fazer toda a gestão de energia e de manutenção desses equipamentos. Beleza. Starosta. Obrigado, Nelson. Eu queria obrigado pela pergunta. O payback é o que você coloca no denominador. E o denominador não é só a energia que você está eficientizando. Você tem que ver a vida do equipamento, quantos anos dura. Um capacitor dura por aí 2, 3 anos, nosso dura 10, 15. O que a REN 1000 é aquela que trocou pela 414. E a REN 1000 fala o seguinte: meus amigos, por favor, não coloquem transientes na distribuidora, não coloquem ressonância harmônica, né? E quem está colocando isso está com o bumbum na janela, né? E quem põe no denominador os benefícios de qualidade de energia. Quem não sofre com qualidade, quem não sofre com transiente, quem não sofre com harmônicas, quem não sofre com aquecimento, quem não sofre com sobretensões, tá beleza. Está no mundo de Walt Disney, tá certo? Então, o que a gente faz é isso, né? É ajudar esses caras que sofrem, mais que o Senai sofre também com isso, eu sei. Mas a discussão é boa, nós estamos com o tempo super esgotado aqui. Eu estou acompanhando o nosso amigo lá, cara. Abre o que você quiser, cara, eu já respondi aqui, obrigado. Olha, quem tem pergunta, por favor, só para ir umas 3 perguntas, pelo menos, vamos socializar aqui, né? Levante o dedo aí. Rapidamente, por favor, só se identificar, levantar a mão, por gentileza, acerca do tema que a gente está discutindo, por favor. Tudo bem? Estão me ouvindo? Bem, meu nome é Marcelo, sou da ESCO Ambio, né? Acho que muita gente que me conhece. Tá? Minha pergunta é para o Senai. Primeiro, eu quero contextualizar um pouco da história. Tá? Minha empresa, além de fazer eficiência energética, a gente tem um braço no meio ambiente. Tá? A gente faz consultoria ambiental. E no Rio de Janeiro, o Senai resolveu montar uma empresa, né? Lá em 2010, para concorrer com as empresas que fazem consultoria ambiental. Na minha opinião, é uma empresa de dumping. A única coisa que ela fez foi abaixar o preço do mercado. Tá? Enfim. Aí a minha pergunta é o seguinte, são 2 perguntas. Eu tive lá na palestra da GIZ. Tá? Aí a GIZ vendeu para a gente que esse Potencialize ia ser um programa, o Starosta estava lá também, que ia ser um programa que vocês fariam um pré-diagnóstico
cadastrariam as empresas e viraria oportunidade para a gente entrar no mercado fazendo liquidez, buscando os nossos fornecedores, vendendo solução. A gente mesmo ia conseguir falar com essas pessoas e geraria um mercado aí, como você falou aí, de, sei lá, eu acho 400 milhões de reais, alguma coisa assim nessa linha. Então, a minha primeira pergunta são duas perguntas. O interesse de vocês é concorrer com a gente, ou seja, beleza, for você criou um programa para você. Foi lá, coisa que a gente na Besco não conseguiu fazer, tá? A gente já podia pensar nisso, né? A gente não conseguiu lá pegar dinheiro do Namas, organizar, a gente não fez esse trabalho. Eu sou associado também, estou botando a carapuça em mim, mas vocês fizeram. Parabéns. E aí, se vocês é o objetivo de vocês, criar um programa para vocês mesmos, ou se é um programa que a gente vai participar e como a gente vai participar. E se a gente não estiver participando, como é que a gente sabe de preço, essas coisas, pelo menos para a gente se proteger e procurar o nosso mercado. Perfeito. Respondendo de forma bem direta, não é interesse do Senai concorrer com as ESCOs. E aí um ponto importante, quando o Potencialize foi desenhado, existia a previsão também, e aí são informações que foram passadas para a GIZ, na época para a apresentação da proposta para a Nama Facility, que teriam 36 projetos já prontos das ESCOs para implementação. Não foi apresentado metade disso. Os 36 projetos que eram previstos inicialmente, nem os 36 foram apresentados, por algum problema. Qual é a função do programa, de novo, e função do Senai no programa? É auxiliar a indústria e suprir uma carência que a indústria tem. Que seja uma carência momentânea, é isso que esperamos. Não é objetivo do Senai concorrer com as ESCOs, e o objetivo do programa é movimentar. Quando eu trouxe um slide ali, eu falei assim, 1.000 diagnósticos, 425 implementações. E falei, taxa de conversão de 40%. Por quê? Daquelas 425, o que se esperava? 400 implementações vindas dos 1.000 diagnósticos e 25 implementações vindas de ações diretas das ESCOs. Mas a gente não teve isso. Então, eu entendo a sua preocupação e entendo a preocupação das ESCOs com uma eventual concorrência do Senai. Mas reforço, de forma alguma esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é suprir uma carência que a indústria, principalmente a pequena e média indústria, tem, e fazer a roda girar, fazer o mercado de eficiência energética girar. Se daqui 2, 3, 4, 5 anos o mercado estiver girando e a indústria estiver tornando-se mais eficiente, ótimo, a nossa missão foi cumprida e a gente parte para outra. É isso. Tá? Não sei se consegui responder a sua dúvida. Alguma outra pergunta aí? A última pergunta, então, por favor, Débora. Por favor, rapidamente, senhor. Por favor. Muito obrigado pela compreensão. Sim, para um amigo... Boa tarde. Humberto Berni, Cepar, Paraguai. Para o amigo da BEG. Em COVEI, já faz muitos anos, décadas, tinha conversado um cara da CPEL que para reduzir as perdas do transformador em vazio, distribuição, iam a trocar o núcleo de ferro magnético por metal amorfo. Isso já foi feito ou ainda está em processo no Brasil? Boa tarde. Essa é uma informação que agora, nesse momento, eu não tenho como te responder, mas eu vou verificar com a nossa equipe especialista da área de transformadores e respondo ainda durante o evento ao senhor. Obrigado. Eu quero agradecer a participação dos palestrantes, do Rodolfo, do Starosta, do Ricardo, e damos por encerrado o nosso painel. Obrigado, senhor Nelson Simas. Obrigado. Só um detalhe, aqui na lojinha nossa tem os QR Codes para olhar as caixinhas pretas.
Vocês podem baixar todas as caixinhas do mercado e se divertirem lá. Só baixar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Vamos tirar uma foto aqui, por favor. Obrigado, senhores. Obrigado pelo conteúdo. Desculpa a gente ficar acelerando, que a gente tem uma programação contínua. E é o que a gente vai seguir agora com o nosso